Olá a todos. Hoje, aqui no programa Papo na Cidade, eu, Garcia, recebo meu amigo Luciano. Luciano é um profissional aí bastante experiente na área de saúde e nós vamos conversar aqui sobre saúde, educação e outros assuntos aí correlatos. Muito bem-vindo aqui, meu amigo Luciano. Tudo bem com você? Garcia, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar batendo esse papo com vocês agora aqui pela manhã. E tô à disposição para a gente bater esse papo aí gostoso nesse início de quarta-feira. Bom, Luciano, eu queria inicialmente aí que você se apresentasse devidamente. Você falasse o que que você faz, onde trabalha e tudo mais. Muito bem. Bom, eu sou enfermeiro de formação, me especializei em geriatria e gerontologia, depois eu fiz gestão de serviços de enfermagem. Sempre atuei na área hospitalar, mas também atuei fora dela, né? Com um pé dentro e outro fora do hospital, tá? Trabalhando na saúde propriamente dita, com assistência direta ao paciente, e fora dela trabalhando com educação. Então, é, enfim, na vertente de educação, eu, depois de ter feito a especialidade clínica e a especialidade de gestão, eu cursei mestrado, justamente por conta da carreira acadêmica, e segui com o doutorado, que devo terminar agora no segundo semestre, aqui na Universidade Federal de São Paulo. Me especializei também na área de transição de cuidados, né? Tive a oportunidade de montar e dirigir o serviço de deshospitalização do Hospital Sírio-Libanês e presto consultoria para outras empresas também, nesse segmento de cuidados continuados, não só para prestadores de serviços de saúde, entre empresas de home care, hospitais e clínicas de transição, né? Sou grato por participar também da comissão científica da Associação Brasileira dos Hospitais e Clínicas de Transição. Tenho a honra de estar também como conselheiro da Associação Brasileira de Fisioterapia Domiciliar e atuo também dando apoio para as operadoras de plano de saúde nesse sentido. Na educação, eu coordeno atualmente os cursos de graduação e pós-graduação da Universidade do Centro Bandeirante, a Uniban, e acho que é isso, Garcia. Pouca coisa, né, Luciano? Você não estudou nada aí. Não, Pegou e fez aí um cursinho aí e já começou a trabalhar. Não fez nenhum esforço. estamos aprendendo, estamos aprendendo. As minhas meninas falam, pai, quando você vai parar de estudar? Falei, filhas, não vou parar de estudar, não tem como parar. Bom, mas uma das nossas propostas aqui na TV Humana é justamente mostrar isso daí, o lado bom da humanidade, que é o nosso slogan, e mostrar também que todos conseguem chegar a algum lugar, desde que se dediquem, né? Então, nós estamos aí hoje uma situação do país aí que muitas pessoas acham que as coisas caem do céu. Ficam esperando aí que Deus ajude aí, mas não façam nada para isso acontecer. Então, Luciana, tem uma pergunta aí para você, que é a seguinte. Bom, primeiro, esse programa aqui não é de entrevistas, tá? A gente bate papo aqui, mas eu tenho que começar com algumas perguntas para a gente poder desenrolar nosso papo. O que te levou a entrar na área de saúde? Porque é uma área bem complexa, uma área que exige bastante das pessoas, não é para qualquer um, falando literalmente, tá? Então, porque tem desde as questões aí, vamos dizer, fisiológicas, então tem pessoas aí que não conseguem ver sangue, não conseguem ver determinadas coisas aí que vocês profissionais de saúde veem. E além disso, como você mesmo mostrou aí para quem está ouvindo aqui, exige muita dedicação e muito estudo, porque afinal de contas, mexer com o corpo humano não é para qualquer um. Até tem uma piadinha aí que uma vez eu vi alguém contar, eu vou contá-la aqui até para nós mostrarmos aí como isso é complexo. Numa mecânica, chegou lá um carro para consertar, que era de um médico. Aí o mecânico começou a mostrar para o médico o motor. Ele falou, ó, doutor, isso aqui é o coração do carro, isso aqui é o estômago do carro, isso aqui é o pulmão do carro, isso aqui, enfim. Ele fez uma comparação lá do carro com o corpo humano. Aí falou assim para o médico, mas doutor, eu não entendo, por que o senhor ganha tão bem para ter um carrão desse aqui, eu que me mato de trabalhar e não tenho esse carro?
Bom, fazendo um parênteses, não estou desmerecendo de forma nenhuma mecânicos, porque todos nós precisamos deles e tem mecânicos aí que ganham muito bem. Estou falando especificamente desse aí da historinha. Aí o médico pegou e olhou assim: bom, já que você está falando que a cirurgia é a mesma coisa que um corpo humano, então conserta meu carro com o motor ligado. Porque não é a mesma coisa, né? Evidentemente, quando você está mexendo com o corpo humano, ele está funcionando aí a todo vapor, aí a pessoa está lá sonhando, sentindo dor, etc., e precisa ser tratada. Então, o que te levou a estudar, entrar nessa área de saúde? Olha, Garcia, quando adolescente, eu sempre gostei da área de biológicas, tá? Então, de toda ela, não só da biologia em si, a biologia, as ciências da terra, né? Mas sempre fui apaixonado pela biologia humana também. Mas, enquanto adolescente, eu fiz cursos técnicos também. Então, eu estudei eletrônica, eu fiz eletrônica técnica industrial e cursei no Senai. Fiz um curso de eletricidade, então é uma área que eu gosto muito e estudei isso por hobby, tá? E trabalhei numa indústria metalúrgica, para você ter uma ideia, de produção e apoio à indústria do açúcar e do álcool. Então, essa parte da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, isso naquela época a gente já tinha automação, não era como a de hoje, mas eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que se preocupava com a questão da automação, né? E eu acreditava até que seguiria para as áreas de engenharia, que eu sempre gostei muito dessa questão de exatas, né? Mas a questão biológica também nunca saiu da minha meta como aprendizado, como curiosidade. E quando eu estava, naquela época, era primeiro, segundo e terceiro colegial, acho que você teve a oportunidade de estudar nesse modo também. Eu sou de Assis, interior aqui do estado de São Paulo, região centro-oeste, e nós lá temos uma Unesp que tem o curso de psicologia. E aí eu estudei num colégio público e nós tínhamos uma parceria com a universidade para orientação vocacional e tivemos uma dinâmica para os alunos de segundo e terceiro ano com relação a profissões, né? E eu lembro que na ocasião nós fizemos um tour pelas empresas lá da cidade, então pelo Parque Industrial, então passamos, né, por todas as empresas que abriram as portas para receber os alunos do hoje ensino médio, né, para conhecer o que faz e entender cada uma das profissões. E uma das coisas que nós fizemos foi conhecer o hospital regional lá da minha cidade. Então eu fui entender como é que era, como funcionava um hospital, né? E o hospital, ele é uma indústria, ele é uma empresa como qualquer outra, só vai mudar o produto, né? Aquilo que é executado ali dentro, enfim, a atividade fim. Bom, então a gente entendeu como é que funciona a farmácia, como é que funciona a atividade de um farmacêutico dentro do hospital, como atua um nutricionista dentro do hospital, como atua o biomédico, como atua os engenheiros clínicos, para você ter uma ideia, os engenheiros elétricos, os técnicos de manutenção, porque, como eu estou falando para você, é uma indústria também. Né? Fomos aprender como funciona, como é a atuação do médico para cuidar do paciente, e de todas as profissões, a que eu mais me identifiquei foi a enfermagem, porque ela acaba tendo interface com todos esses profissionais, não tem como nenhum profissional de dentro do hospital não conversar com o enfermeiro. É ele quem centraliza e distribui todas as informações. E eu gostei muito da dinâmica nesse sentido. Né? E aí eu entendi que era a enfermagem que eu gostaria de fazer, era enfermeiro que eu queria ser. E aí eu fiz vestibular, passei e fui fazer faculdade, né? Me tornei enfermeiro na Universidade de Marília, uma cidade lá do lado. Enfim, e foi assim que eu comecei, foi assim que eu entrei na carreira de enfermagem. Se eu pudesse voltar lá atrás, Garcia, eu faria exatamente tudo igual. O que que, o que faz você gostar de enfermagem? Qual é o principal, assim, momento,
O que é que no dia a dia te dá satisfação em trabalhar nessa área? Garcia, essa é uma pergunta interessante. O que mais me satisfaz nesse sentido é trabalhar com as pessoas, conhecer a história de cada um dos pacientes, a história de vida, as relações que ele tem com seus familiares, o que motivou ele a cuidar melhor ou a não cuidar da saúde, né? Então a história das pessoas é que me motiva. Tá? Eu passei por unidades críticas e semicríticas, trabalhei por muito tempo dentro de UTI, tanto UTI geral como UTI cardiológica. Então é interessante a piada que você fez no início, porque realmente é isso, né? Eu participei de algumas cirurgias cardíacas e olha, várias delas o coração não estava parado para a gente mexer nele. Tivemos que cuidar daquele paciente com o motor em funcionamento, igual você ilustrou aí no início da nossa conversa, tá? Mas basicamente é isso, são as pessoas, as histórias delas e aquilo que você pode contribuir, nem sempre fazendo alguma coisa por ela, tá? Mas quando eu falo de ação, eu não sei se eu me faço entender, mas o que eu quero dizer é que às vezes a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa é parar para ouvi-la, né? Às vezes ela só precisa que você a escute, né? E óbvio que não tem só os pacientes, né? Tem a sua equipe também, o seu time. E essa questão da liderança, de conduzir as equipes também, de você transformar a realidade de quem está junto com você, e conduzi-los num caminho, é o que me motiva também em todo o meu dia a dia, seja fazendo assistência direta ao paciente, seja fazendo gestão, dos cuidados de saúde nesse sentido, e seja educando, formando profissionais, não só na graduação, mas aqueles que já são meus colegas de trabalho, e querem se especializar em alguma área, você colaborar para que ele siga nesse sentido. Hoje, veja, eu estou cursando doutorado, mas eu tenho ex-alunos que já têm pós-doutorado. Então não tem coisa mais gratificante do que você ver o aluno voando bem mais alto que o professor. Ontem à noite eu tive a grata satisfação de conversar com um ex-aluno meu, que é superintendente de um serviço lá no Mato Grosso, para você ter uma ideia. Então, assim, acima dele, só o presidente, né? Então é gostoso ver isso, e ele me ligou justamente para agradecer. Ontem eu tive a oportunidade de estar num congresso lá no Samaritano, e ele viu pelas redes sociais, e me ligou mais tarde para conversar. Ô, professor, olha, eu vi sua participação lá, eu queria te contar o que eu estou fazendo. E, rapaz, olha, ontem eu fui dormir bem mais feliz ouvindo a história dele, né? E saber que a gente pôde contribuir com algumas sementinhas para o caminho dele. Óbvio que o mérito é da própria pessoa, mas você poder contribuir, você plantar algumas sementinhas e ver que aquilo se tornou fruto lá na frente, não tem coisa melhor. E a enfermagem me proporcionou tudo isso. Isso é uma coisa assim que dá realmente satisfação para nós, para mim especificamente. Eu, alguns anos atrás também dava aula, hoje não estou mais fazendo isso. E tinha uma turma que eu dava aula, isso faz mais de 20 anos, tá? Que era bem específica. Eu entrava para dar aula 9h30 da noite numa sexta-feira. É meio complicado, né? E essa turma tinha poucos alunos, tinha exatamente 14 alunos. Uma coisa até estranha de falar hoje em dia, né? Turma com 14 alunos. Mas tinha. Terceiro ano de um curso de formação de TI. E normalmente lá eu tinha uma média de 12 alunos em sala de aula toda vez que eu ia dar aula. Tinha um rapaz lá que era um rapaz assim que prestava muita atenção no que eu falava, perguntava, só que ele tinha muita dificuldade. Era um cara lá que de vez em quando, na hora do intervalo, vinha lá, perguntava, explicava coisas para ele lá e tal. Bom, passado, sei lá, uns 3 anos aí que eu tinha terminado aquela turma lá e aquele pessoal lá também já tinha se formado. Um belo dia eu estou lá na instituição, chega alguém lá e fala, ó, tem um ex-aluno aí que não falar com o senhor. Eu falei, tá bom, vamos lá conversar com ele. Aí cheguei lá, era esse rapaz.
Ele falou, olha, professor, eu não moro mais aqui em São Paulo, aqui, estou morando no interior, mas precisei, hoje vim resolver um assunto aqui em São Paulo e aproveitei e vim aqui ver se o senhor estava aqui. Pô, legal. Então, eu vim aqui para te agradecer. Eu falei, mas agradecer? Agradecer do quê? O que foi que eu fiz? Ele falou, aquela ajuda que o senhor me deu lá, explicando lá, aquelas coisas lá que eu tinha dificuldade lá e tal, foram muito úteis para mim. Eu falei, que interessante, por quê? Porque eu me inscrevi num concurso para uma prefeitura do interior, tanto é a cidade que eu estou morando agora, e nesse concurso eu passei. E foi justamente aquele conteúdo lá específico que nós conversávamos lá nos intervalos lá que me ajudou a passar no concurso. Eu queria agradecer por isso. Eu falei, pô, eu fiz mais que minha obrigação, mas fico feliz em saber isso. Então, isso é uma coisa que realmente dá satisfação para nós, quando a gente tem esse reconhecimento aí por parte dessas pessoas, né? Então, eu sei aí como que você se sentiu sabendo disso aí com esse ex-aluno seu. Agora, o que eu gostaria de saber de você, assim, você falou, pô, o contato com as pessoas é interessante e tal, que a gente vê a pessoa sair lá, de repente, de uma situação extrema, fica feliz com isso. Você tem alguma história aí de alguma pessoa aí específica que foi diferencial para você? Não precisa citar nome nem local, mas eu gostaria de saber se você podia contar uma história de algum paciente. Darcy, eu teria várias histórias aqui para poder compartilhar com vocês, histórias muito bonitas. Eu não estou falando de desfecho, né? Eu estou falando de histórias. E veja, eu me especializei em geriatria e gerontologia, então meu público é quase que de 100, não vou dizer 100%, mas de 80% mais ou menos, aí são de pacientes bastante longevos. O que, obviamente, faz a gente refletir nessa trajetória de vida, né, do nascer ao morrer, digamos assim, o quanto de aprendizado a gente pode ter. E quanto mais longeva é a pessoa, a maioria delas não tem medo do final da vida, tá? Eu percebo que a tristeza está em você ficar sozinho. Então, medo da maioria das pessoas é em ficar sozinho, enfim, nesse sentido. Então, uma das primeiras histórias que eu posso contar contigo, contar para vocês aqui, é a história de uma paciente, uma senhora, que ela estava em fase final de vida, ela tinha uma doença, mas que não impactava na cognição, ou seja, ela tinha clareza de tudo, mas era uma senhora que já não tinha mais ninguém na família dela, tá? Ela era a última, enfim, quando ela fechasse os olhos, a geração dela terminaria ali com toda a sua história futura também. E um dia eu estava de plantão e ela estava bastante fadigada e a gente já sabia que não ia demorar muito e ela me pediu, filho, você fica aqui comigo? Eu só não quero ir embora sozinha, você pode ficar? E aí eu conversei com a minha coordenadora na época, expliquei o pedido dela e fiquei lá, né, com ela até ela se despedir. Eu aprendi muito aquele dia, com o significado daquilo, de você poder estar do lado de uma pessoa, né, segurando a mão dela, tá? Uma outra história também que eu posso compartilhar, e vai ser nesse contexto de um paciente que precisava pedir perdão. O medo dele não era ir embora, ele só não queria ir embora sem se desculpar ou sem fazer os acertos que ele precisava fazer com seus familiares. Então nós intermediamos isso, conseguimos contactar um irmão que fazia bastante tempo que ele não via por conta de um desfecho ruim de relação de família que eles tiveram, né? E nós trouxemos esse irmão e, cara, foi muito bonito participar daquilo, eles se abraçaram, eles choraram,
né? 1 semana e meia, mais ou menos, depois, o nosso paciente se despediu, mas naquele pequeno momento eles consertaram uma série de tragédias que existiam entre ele, e eu nunca vi alguém se despedir de maneira tão feliz, igual aquele paciente encerrou a história dele aqui. E olha, impactou mais no irmão que ficou, porque a gente viu que era um irmão que tinha um olhar fechado, uma tristeza imensa de vida, e o fato daquele encontro, daquele bate-papo, de um poder perdoar o outro e pedir perdão um para o outro, foi significativo para ambos. Eu imagino que fez muito mais bem pro irmão que ficou, até porque o irmão que pediu perdão já estava arrependido, mas precisava levar essa notícia. Agora imagina se a gente não conseguisse viabilizar. É óbvio que ele partiria de maneira bastante triste por não ter conseguido isso. Mas para quem ficou, não ter a oportunidade de ouvir e também de fazer os seus pedidos de desculpa ou de perdão por conta daquele problema. E tem uma terceira história que eu posso comentar contigo também, um paciente de UTI, né? Tinha a possibilidade de um transplante, mas ele não queria viver à base de medicamentos para a questão da regulação da imunidade, da questão da regulação da não rejeição do órgão, né? E era um paciente que tinha uma família grande e ele contava a história: olha, eu não vou transplantar, deixa o órgão para quem precisa mais que eu estou resolvido com a minha situação, veja, eu não tenho nenhuma pendência, olha que coisa boa, eu não tenho nenhuma pendência para resolver, né? Estou bem resolvido com o meu Deus, então religiosamente também ele estava em paz com a situação dele, e ele falou que ele só queria os filhos, a esposa por perto, a família toda, tudo que ele podia ensinar para os filhos, ensinou, e ele garantia para nós que estava orgulhoso do que cada um desses filhos tinham tomado em termos de decisão de vida, que eram homens de bem, homens honestos, e a gente via na relação com eles que realmente era uma família bem alinhada nesse sentido, feliz, né? E que ele só queria terminar os dias dele ao lado da família. Então, olha que coisa interessante. Já pensou, será que todos nós temos condições de dizer não tenho pendências, posso ir em paz? Estou compartilhando essas histórias com você, você me perguntou, e são as que me vêm na mente agora. Eu tenho várias outras que eu podia te contar, além desse contexto aqui, mas eu ia ficar falando aqui o dia inteiro para você, né? Enfim, mas eu acho que se eu puder pontuar, talvez essas 3 aqui são as que mais me impactaram e me fizeram aprender muito com relação a essas pessoas. Muito interessante isso. Tem uma coisa aí que você talvez não saiba. Nós temos um passado meio parecido. Minha primeira profissão, aliás, foi eletricista de manutenção. Estudei no Senai. Isso lá nos idos de 1980 a 81. Depois eu fiz técnico eletrônico no colégio. Aí foi de 81 até 84. E depois aí entrei na área de TI e tal, e aí foi caminhando aí. Mas uma coisa que eu achei interessante é que você pegou e falou que um hospital é parecido com uma fábrica. E eu também trabalhei em fábrica. Então eu sei a complexidade que é uma fábrica. Mas o quão complexo é um hospital? Isso que eu gostaria de saber um pouco melhor. Vamos lá. Olha, o hospital ele é um universo. Eu contei essa história ali do passado para você, foi uma instigação sua, mas o ser humano, ele veja, nós temos a essência da vida e isso, nada, não tem milagre melhor que a vida, sabe? Eu digo que cada recuperação celular, cada recuperação tecidual, cada divisão, cada mitose é um milagre mesmo. Eu creio nisso. Mas quando você olha para o corpo humano, ele é complexo no sentido da mecânica, então não diverge muito da historinha que você contou para iniciar o nosso bate-papo. Nós temos ali uma série de questões matemáticas, eletrônicas e químicas que, se a gente pegar o mecânico daquele carro, não vai mudar muita coisa, né? Talvez seria o fato ali dele consertar o carro ou não com o motor ligado.
Nós temos a biofísica, né? A biofísica é fantástica. Quando você olha as mecânicas de troca gasosa, as mecânicas de troca, digamos assim, tecidual de cada elemento químico e bioquímico nas células, então não muda muito. E a gente pode aplicar diversos cálculos, tanto é que os nossos engenheiros eletrônicos criaram os corações artificiais, a máquina que faz a hemodiálise, os ventiladores externos para dar suporte à vida, né? Então, tudo isso. Aí você me perguntou, quanto complexo é um hospital? Veja, o hospital, ele tem uma diversidade de ações que acontecem dentro dele que não são muito diferentes de uma empresa. Porém, a empresa ela tem um foco ali, né? Vamos pegar uma empresa que produz carro, ela só fabrica carro. E é lógico, tem toda a questão de componentes, toda a questão de tecnologia que é incorporada naquele modelo, naquela linha de produção. No hospital geral não tem isso. Você vai trabalhar com especialidades, desde a maternidade até os cuidados paliativos. Eu gosto muito do que a Gita falou, que o envelhecimento ele é um processo que vai do útero ao túmulo, né? Ou seja, envelhecer, né? Esse processo de viver, nascer é uma possibilidade, crescer e se desenvolver é um risco, mas envelhecer é uma oportunidade que nem todos, infelizmente, têm. E aí, olhando de novo para o hospital, a gente tem todas as especialidades ali, a ortopedia, a oncologia, as cirurgias, né, a clínica médica, enfim, numa linha de produção, a gente não tem uma especialidade propriamente dita dentro de um hospital geral. Obviamente que temos os hospitais especializados, temos apenas maternidade, tem os hospitais especializados só na pediatria, a exemplo do Sabará, aqui em São Paulo, né? Inclusive, minha filha é cliente desse hospital e eu aproveito para parabenizar o trabalho que eles fazem lá com as crianças. Mas voltando ali, né? Então, dentro da clínica, da cirurgia e de todas as especialidades, nós temos ali o cuidado com a pessoa. Agora, veja bem, né? Tem a linha de manutenção nesse sentido, a engenharia clínica, a engenharia... quando eu falo da engenharia clínica, é justamente o arsenal que a gente tem de bombas de infusão para dieta, bomba de infusão para insumos endovenosos, sejam medicação, quimioterapia, nutrição parenteral prolongada, tudo aquilo que precisa ser controlado, né? E através de cálculos que vão analisar micro ou miligramas por quilo de peso por ml hora, que são calculados de acordo com cada cada paciente de maneira muito individual. Então, se eu cuidar do Garcia com uma sinusite, não é a mesma coisa de cuidar do Luciano com uma sinusite. São coisas bem específicas e aquilo que vai ser aplicado ao Garcia provavelmente não é a mesma coisa que pode ser aplicado ao Luciano. Então, mesmo para problemas parecidos, a dinâmica é bem ativa, ela muda a todo momento, né? Então, a parte da nutrição, por exemplo, tudo aquilo que é feito para atender o que é prescrito em termos de dieta para o paciente. Então, o hospital tem um chefe de cozinha? Tem. Não é só no restaurante que você vai lá na Avenida Paulista comer um bom prato que foi conduzido por um chefe que elaborou. Dentro do hospital temos que ter um chefe também que vai cuidar, a nutricionista que vai cuidar de cada elemento para que aquele paciente tenha a melhor nutrição possível para aquele momento, né? E não é só a nutrição dos pacientes, tem a nutrição dos colaboradores também. Então, toda a produção da cozinha é uma cozinha industrial, Garcia. Tá? Veja, o parque tecnológico para energia. O hospital não pode faltar energia, não dá para cair a energia ali na rua. Como é que fica todos aqueles pacientes dependentes dos equipamentos para manutenção da sua vida? Então, existe uma verdadeira indústria, né, uma verdadeira usina de produção de energia dentro de um hospital, seja por geradores, e hoje, com o avanço da tecnologia, com parque de energia solar.
A maioria dos hospitais hoje tem possibilidade de ter placas de energia solar, não só lá no topo do prédio, mas inclusive nas suas janelas também. E a gente tem hospitais, aqui em São Paulo, por exemplo, que teriam condições de fornecer energia para o bairro todo dele ali, não só para ele mesmo, né? A complexidade de você manter os insumos, a questão da compra e da utilização, veja, uma agulha para chegar até você, ela precisou de um cara que planejou ter aquela agulha, um cara para comprar aquela agulha, um cara para receber a agulha, um cara para distribuir a agulha, um cara para prescrever a agulha e um cara para usar a agulha. E no final, outro cara para dispensar essa agulha, tá? A questão da sustentabilidade é outra. Então, a gente trabalha muito com o cuidado com o meio ambiente, que é o descarte adequado de cada um enfim, dos resíduos que são produzidos, né, tanto químicos, biológicos e também aqueles orgânicos, digamos assim. Hoje a gente tem vários hospitais que têm usina de compostagem, para você ter uma ideia, né, para a gente impactar cada vez mesmo na eliminação de carbono aí para o nosso meio ambiente. Então o hospital ele é complexo nesse sentido, ele é como se fosse uma cidade, não só uma indústria, entendeu? Então são várias coisas com várias necessidades profissionais. Na sua área, por exemplo, hoje o prontuário é eletrônico, ele é compartilhado, ele armazena uma infinidade de informações assistenciais, uma infinidade de informações transacionais. Então, a automação, a interoperabilidade de todos esses sistemas para trabalhar a informação, para que a gente possa gerar os indicadores e ter à nossa mão um centro de comando exatamente que dê em tempo real cada um dos nossos números para poder fazer a gestão adequada nesse sentido. E o cuidado com as pessoas, né? Veja, esse parque todo que eu falei para você não teria sentido se não tivesse as pessoas ali dentro. Então, temos engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, temos compradores, temos juristas, temos administradores, temos matemáticos, né, temos físicos e físicos médicos, além de todos os outros profissionais agora da área da saúde, como enfermeiro, médico, fisioterapeuta, psicólogo, biólogo, o biomédico, e, rapaz, talvez eu peque aqui por não lembrar de todos, né? E cada um desses generalistas que eu estou te dizendo, temos também os especialistas dentro de cada uma das suas áreas. A hotelaria é uma parte também. O hospital é um hotel, só que os pacientes ali, eles têm um problema de saúde. Então, o olhar para um profissional concierge da saúde, né, para cuidar das suas necessidades pessoais também, porque você interna e o mundo lá fora não pausa para você, Garcia. Quando você interna, os seus problemas profissionais continuam, as suas responsabilidades para com a sua família, de pagamento, de recebimento, se você é uma pessoa que tem funcionários, a sua responsabilidade com os seus funcionários continuam da mesma maneira enquanto você está lá internado. Então, enquanto você puder trabalhar, resolver ou gerenciar suas coisas dentro do hospital, o time de hotelaria do hospital viabiliza para que você possa fazer essa gestão, ou se em algum momento você não puder tomar decisões, aqueles que você elegeu para que façam isso por você vão estar bem assessorados, porque o time do hospital vai fazer para que a sua vida seja impactada o mínimo possível enquanto você está internado naquela instituição. Complexo. O hospital é bem complexo, é realmente uma indústria. E na questão de pesquisa e educação, hoje eu sei que tem hospitais aí que tem sua própria área de pesquisa, também tem sua própria área de educação. Como que está esses dois itens aí no mundo aí da saúde? Olha, todos os hospitais, por natureza, é um parque de educação, de desenvolvimento, para que a gente produza realmente ciência com qualidade baseada em evidência,
né? Então, a gente tem algumas iniciativas, aqueles hospitais que não têm a sua própria área de formação, digamos assim, para formar um profissional, temos bons exemplos aí, a Santa Casa é um exemplo excelente, né? O Hospital São Paulo, por exemplo, vinculado à Universidade Federal de São Paulo, e aí eu posso dar o exemplo do Hospital Sírio-Libanês com a sua faculdade, do Hospital Albert Einstein com a sua faculdade, tanto de enfermagem, agora de medicina também, entre outras profissões, o Hospital Oswaldo Cruz, nesse sentido, né? Mas aqueles hospitais que não têm a sua universidade, a sua faculdade, digamos assim, ele é parceiro de uma outra instituição de ensino que utiliza as suas instalações para residência multiprofissional, para residência médica, né? E mesmo aqueles que não têm a vinculação, por exemplo, de um serviço de residência, seja ele multidisciplinar ou especializado médico, tem a sua área de produção de ciência para o desenvolvimento do seu pessoal. Então, a área de treinamento e desenvolvimento dos profissionais de saúde, ela funciona a pleno vapor, igual qualquer instituição de ensino. Até porque uma instituição de saúde, o hospital, enfim, seja ele geral ou especializado, ele precisa deixar os seus profissionais sempre up-to-date com relação a qualquer inovação, qualquer modalidade nova de treinamento, qualquer medicamento novo que seja lançado ou ainda em fase de pesquisa, tá? O hospital, ele não dá para trabalhar com a informação de ontem, ele tem que trabalhar com a informação de hoje, sempre de hoje, e olhando para o que provavelmente vai acontecer amanhã, tá? Isso eu estou falando para qualquer hospital. Bom, diante disso, hoje nós estamos vivendo um momento aí que é o momento, vamos dizer assim, da consolidação aí das inteligências artificiais. Estamos falando de hoje aí, 2025. Pode ser que quem veja isso no futuro mais próximo aí já seja um pouco diferente, já esteja aí todo mundo usando. Mas ainda nós temos resistências aí de alguns setores de usar ou mexer com inteligência artificial. Como que está isso aí na saúde? O que o pessoal já tem? Quais são as iniciativas que o pessoal tem utilizado aí? Garcia, eu chamo a atenção também, a gente tem coisas muito boas e temos que tomar alguns cuidados também com a inteligência artificial, tá? Mas nos hospitais, em qualquer, não só em hospitais, os laboratórios, enfim, os serviços de SADT, todos eles andam de mãos dadas e aqueles que ainda não estão de mão dada tá paquerando ali para pegar na mão, talvez o mais rápido possível, da inteligência artificial. Ontem eu vi estava lendo uma matéria e vi o que o pessoal tem feito, por exemplo, na área de imagem, né? Tomografia, raio-x. Tem um trabalho bem interessante feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo, da USP, especificamente pelo pessoal lá do Inova HC, tem trazido ali coisas bastante interessantes com relação à inteligência artificial para dar suporte aos profissionais de saúde, tanto médicos e não médicos, para o tratamento de doenças que o profissional levaria mais tempo para fazer a análise daquela situação, principalmente com relação ao tamanho de tumores, o tamanho de áreas inflamatórias, né? Não só no pulmão, mas em qualquer área do corpo que a gente possa analisar através da utilização de imagens, de ultrassom, enfim, ou de transposição dessas tecnologias, por exemplo, o PET-CT, o PET-scan, enfim, para fazer a análise e trabalhar o correto diagnóstico. Para você ter uma ideia, o próprio eletrocardiograma, que hoje a inteligência artificial, ao fazer a leitura de um traçado eletrocardiográfico, ela pode comparar com padrões de comportamentos de determinadas doenças, e aí a hora que você faz o traçado eletrocardiográfico, ele te ajuda muito em estabelecer o diagnóstico com maior precisão, para você poder dar um melhor tratamento para o seu paciente. E isso em todos os aspectos, tá? Quando eu falo de interoperabilidade, é você poder fazer análise dos seus dados transacionais em tempo real com os seus dados assistenciais, não só sistemas plug and play, mas é você fazer
conseguir enxergar todos os sistemas de uma maneira única, interoperando cada um deles. E aí, quando eu falo para você que existem alguns pontos que precisam tomar cuidado, a gente não pode transferir para a inteligência artificial aquela análise de inteligência que é do ser humano, né? Então, o profissional perder a mão no sentido do raciocínio crítico e clínico para a tomada de decisão, tá? O que eu quero dizer? Eu tenho que saber se aquele é exatamente o exame que eu devo pedir, ou quando exames por que eu estou pedindo aquele exame se ele não é necessário? Então a gente precisa tomar muito cuidado também com a relação da sustentabilidade. E aí eu chamo a atenção não só para a questão assistencial, mas para a fundamentação capitalista do custo disso aí também. A tecnologia precisa ser utilizada de maneira bastante sustentável, senão ela acaba pesando nesse sentido. Então aí eu acho que falta talvez, e a gente vai caminhar para isso, eu tenho certeza, né, justamente para a conscientização dos profissionais de como utilizar de maneira adequada a inteligência artificial. Eu só vejo benefícios, sinceramente. O risco é de você perder ou deixar a sua capacidade de investigação, de análise clínica e crítica, e deixando isso exatamente na mão de um software ou de um programa de inteligência artificial. Ela está aí para nos apoiar, então não podemos esquecer disso. Bom, tudo que você falou é isso mesmo. Tem gente aí que não tem entendido muito bem dessa forma. Acham aí que a inteligência artificial é a solução de tudo, que não vai precisar mais fazer nada e vai fazer tudo por nós. Óbvio que em algum momento no futuro, não para a sua área, eu sempre falei isso e continuo falando, a área de saúde sempre haverá necessidade de humanos cuidando de humanos, mas para as outras áreas aí existe sim uma ameaça aí real aí de funções aí desaparecerem. Assim como na automação normal do mundo aí, algumas funções desapareceram ao longo dos anos. Um outro bate-papo que eu tive aí, eu falei aí de assessorista, de elevador, falei lá do fechador de porta de trem que existia antes, que tudo isso daí desapareceu. Mas hoje as funções de escritório, principalmente, vamos falar assim, ou de análise de algum tipo de dado, elas estão realmente ameaçadas. Muitas funções. A área de saúde já é o contrário. A área de saúde pode acontecer que fique mais fácil para o profissional, como você acabou de falar, então algo que demandaria horas aí para alguém fazer uma análise, hoje ele consegue aí com a inteligência artificial em minutos. Agora, um outro assunto aí é o seguinte, você tinha comentado aí que você atua numa área que são de pessoas que precisam sair do hospital. Como que é esse processo aí? Porque para mim era o seguinte, deu alta, vai embora e acabou. Mas do jeito que você comentou comigo até outro dia em uma conversa nossa particular, e não é bem assim que acontecem as coisas. Então, como é que é isso? Interessante a sua pergunta, né? A gente vai para o hospital para resolver ou para entender determinado problema de saúde, mas vamos lá. O hospital, ele também tem seus riscos, tá? A infecção hospitalar é uma delas, né? As bactérias que existem no ambiente hospitalar, digamos assim, ela é bem mais cabeluda do que as bactérias que estão ali na comunidade, né? Que é aquela bactéria que você tem contato com ela no dia a dia. Eu tenho certeza que você, ao longo das 24 horas, tem contato com com incontáveis tipos de bactérias, vírus e fungos, e o seu próprio corpo resolve, por conta do seu estado imunológico, tá adaptado e de defender aqueles bichinhos que ele tem contato no dia a dia, né? Mas no hospital, seu corpo não está acostumado, então tem lá uma bactéria, um vírus ou um fungo que é de academia, ele é bombadão, ele é forte, né? E talvez um soco dele só te deixe bastante prejudicado. Então aquele não é o melhor ambiente para você estar. Vamos lá. Nesse sentido, quando a gente fala de deshospitalização, a hospitalização é a internação, e a deshospitalização é a saída do paciente ali. A gente diz, mas não é alta? Sim, é alta, mas a alta tem várias maneiras, né?
Uma delas é você sair do hospital mesmo, quando você não precisa mais dele, ou seja, tudo aquilo que podia ser oferecido em termos do parque tecnológico, diagnóstico, cirurgia, que já foi te oferecido ali dentro do hospital, particularmente depois que você já recebeu tudo isso, ficar num ambiente hospitalar, ele pode ser perigoso nesse sentido para você. Mas nem sempre o paciente ele está estável o suficiente para ficar em casa, sem um suporte. Então, nós contamos aí no mercado com empresas de home care, de assistência domiciliar, que podem atuar com serviços pontuais. Por exemplo, você está tratando uma infecção, vai o profissional de saúde lá, o enfermeiro ou técnico de enfermagem, dá o antibiótico na sua veia, nos horários que o médico deixou programado. Por que isso acontece? Acontece porque, às vezes, o antibiótico que você vai precisar tomar não tem à disposição por via oral, ou aquele que existe por via oral, para o seu caso, ele não é indicado, né? Então, você vai precisar de um profissional para fazer, porque aquela atividade é privativa daquele profissional. Então, dá um antibiótico na veia, você não pode, você, Garcia, funcionar uma veia sua e ministrar um medicamento, seja ele qual for, tá certo? E existem situações também, vou dar o exemplo da fisioterapia, que muitas vezes você está bem, mas não tem condições de ir até um centro de reabilitação particular, do Serviço Público de Saúde, ou aquele que eventualmente seja vinculado ao seu convênio ou plano de saúde. Então, portanto, é necessário que o profissional vá até a sua casa para fazer a reabilitação contigo. Então, isso, a empresa de assistência domiciliar, ela pode fazer de maneira pontual. Existem situações que você vai precisar de enfermagem por algum tempo, 6, 12 ou até 24 horas. A gente tem pacientes no domicílio com ventilação mecânica que vivem de maneira tranquila, segura, né, e fazem essa jornada em casa. E aí eu vou precisar de um enfermeiro para cuidar, para fazer a gestão disso, técnico de enfermagem para te manter ali de forma segura, plugada naquele ventilador, naquele equipamento. Ou as atividades de cuidado sua exigem atividades privativas da enfermagem, que, portanto, não tem como o enfermeiro ir e vir, ele vai ter que ficar na sua casa. E, obviamente, aí a gente vai precisar que o médico passe na sua casa, que a nutricionista passe na sua casa, que a psicóloga passe na sua casa. Então, a gente vai transferir essa internação para dentro do seu domicílio. E é óbvio que não é simples assim, a gente precisa avaliar primeiro se a sua casa tem capacidade de receber todos os equipamentos que serão necessários. Se a instalação elétrica da sua casa suporta esses equipamentos. Se a gente não precisa deixar linhas de baterias, por exemplo, no break, para a situação onde houver, igual aconteceu esses dias aí por conta das chuvas, falta de energia, né? Então, esses equipamentos precisam estar ligados em linhas auxiliares de energia para caso aconteça essa situação. Então, o seu domicílio, antes de eu colocar uma empresa de assistência domiciliar na sua casa, ele precisa ser avaliado para essas condições, inclusive de acesso. Talvez a estrutura elétrica e de ambientação da sua casa seja suficiente para acomodar uma pessoa, mas e o acesso de uma ambulância se eventualmente você tiver uma emergência? Então, tudo isso é analisado. Tá? E existem situações que você está em condições de sair do hospital, mas não há segurança ainda clínica para te manter com uma equipe dentro da sua casa. Então, a gente pode oferecer hoje, existem hospitais são serviços de cuidados continuados, que a gente chama de hospitais ou clínicas de transição, e vai depender da complexidade assistencial que vai ser enfim, oferecida àquele paciente, e é óbvio que todas essas são de média e baixa complexidade, porque se fosse de alta você estaria num hospital, mas a gente pode fazer reabilitação neurológica, imagina um paciente que teve um AVC, que vai precisar aí talvez de 6 meses de reabilitação, talvez mais, enfim, pós-operatório, por exemplo, num politrauma, um acidente de trânsito, enfim, cirurgias grandes que demandem reabilitação com uma certa vigilância médica mais presente, ou com uma equipe que você vai precisar usar equipamentos que não dá para eu levar na sua casa, você precisa usar aquele parque ali, né? E em situações de fim de vida também,
né? Então, existem hospitais que trabalham com a modalidade hospice, né? Que é justamente para oferecer conforto e dignidade para o paciente e para a sua família, né? Que estão num processo, enfim, do findar da vida. Bom, tudo isso aí que você falou, comparando aí com o mundo corporativo, é um projeto que tem que ser elaborado aí para a pessoa poder ter esse atendimento aí diferenciado em casa, né? Bom, Luciano, você comentou aí inicialmente aí que você também atua como consultor. Que tipo de consultoria que você faz? É justamente nessa área de transição de cuidados, de poder apoiar a decisão de operadoras de plano de saúde, de empresas de assistência domiciliar, hospitais, clínicas de transição e o hospital geral, para oferecer a linha mais adequada para aquela situação, né? E é lógico que a gente olha todas as relações, seja ela público-privada, né? E as questões também que vão envolver o uso, o custo, o insumo, a sinistralidade dos planos de saúde. Todo mundo tem benefício com isso. Então, olhar para que o hospital ganhe, quem paga a conta, ou seja, o plano de saúde, ou você de forma particular, né? Ou ainda quando você vai precisar de um leito de longa permanência se você está num hospital público de saúde. Do ponto de vista do serviço público, a gente tem aí o Melhor em Casa, a gente tem equipes, né, técnicas que dão esse tipo de suporte também para os pacientes, né, que fazem visitas pontuais ou ainda até trabalhos mais complexos, justamente dando esse suporte para o domicílio. Então, o Sistema Único de Saúde é rico nisso, e a gente tem no sistema privado uma riqueza bastante importante também, mas ainda no nosso país não temos o alcance necessário para todas as pessoas, dependendo da localidade que ela está. O estado de São Paulo é o estado mais rico, bem servido nesse sentido, especificamente a capital, mas o interior a gente consegue dar um suporte bom também, mas quando a gente sai de São Paulo, a gente enfrenta bastante dificuldade nos outros estados que são carentes ainda de serviços nesse sentido. Bom, Luciano, para a gente encerrar aqui, o que você tem a dizer com alguém que queira ser enfermeiro? Olha, eu incentivo. Você vai ser feliz na profissão, você vai ser realizado na profissão, e a única coisa é que você precisa gostar de gente e das histórias de cada uma dessas pessoas, independente delas, né? Sigam em frente, eu sou muito feliz na área que eu escolhi, e, enfim, quem quiser seguir nesse caminho tem o meu total apoio. Bom, então nós estamos chegando ao fim aqui desse programa aqui, Papo na Cidade de hoje, onde nós conversamos aqui com o Luciano sobre assuntos aí de saúde e afins. Então, para você, Luciano, agradeço a presença aqui. Para você que nos assiste, eu espero você no próximo Papo na Cidade. Muito obrigado e até lá. Eu que agradeço, Garcia, foi um prazer estar com você e com todos os seus ouvintes.